Bom dia a todos vocês, boa tarde ou boa noite. Mais uma vez aqui estamos para dar continuidade com os nossos estudos do livro Libertação do Sofrimento. Hoje nós vamos para o capítulo 13, A Grandeza do Amor. E mais uma vez a gente vai falar sobre Jesus, no conhecimento profundo de Joana de Anjos, que vem nos trazer a palavra para que a gente possa fazer esse movimento, de entendimento, qual está sendo o meu estado mental, os meus sentimentos, a minha visão na vida e facilitando para a gente esse caminhar aqui na Terra. Então, se você é a primeira vez aqui no nosso canal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda você, e que a gente possa fazer essa jornada aí juntos, nos deleitando nesse conhecimento de Joana de Anjos, como aprendizes que somos, nos propondo também fazer essa mudança espiritual, essa mudança moral que todos nós necessitamos para o nosso progresso, nossa evolução espiritual. Então, aqui fica um convite a todos vocês, se vocês puderem nos ajudar também, que o nosso canal possa crescer, chegar a mais outras pessoas, os nossos estudos, por favor, dê um like, compartilhe, se inscreva no nosso canal. E essa nossa intenção é realmente disso, de a gente podendo lendo os livros de Joana de Anjos, as obras dela, para que a gente consiga ter esse entendimento e trazer para nós esse autoconhecimento e percebendo o que está à nossa volta, como está nossos pensamentos, e que a gente possa fazer essa transformação, essa mudança de como estamos para onde nós necessitamos ir e como ficar. Eu convido vocês todos, então, para a gente fazer a nossa prece inicial, para a gente poder dar início às leituras. Aonde você estiver nesse momento, se você preferir, feche seus olhos. Traga sua consciência para o aqui e o agora e tente permanecer. Não vá para o passado, não tente imaginar o que será no futuro. Traga para sua tela mental, crie uma imagem. Eu sugiro, mas você pode fazer outra imagem se você quiser. Pensa no Mestre Jesus, uma conexão, porque ele falou que ninguém vai ao Pai se não for através dele. Mas também toda a natureza fala em nome do Senhor. Da forma que você conseguir construí-lo, imaginar como ele poderia ser. Nas escrituras fala, que ele tinha os seus cabelos aos ombros. Perceba uma leve brisa, o olhar dele, os lábios, um sorriso, a roupa dele bem alva, também com o vento. Ele vem em nossa direção, ao nosso encontro nesse momento, porque nós vamos rogar a presença dele, nós pedimos. Ele já sabia que nós estaríamos aqui, por isso está tão presente em nossas vidas. Mestre Jesus, nosso irmão de todas as horas, aqui estamos, Senhor, reunidas em Teu nome, te agradecendo pela essa possibilidade, essa oportunidade de estarmos mais próximos de Ti. Obrigada, Senhor, pelas nossas vidas. Obrigada pelo Espírito Joana de Ângeles e o médium Divaldo Pereira Franco, por tornar esse encontro possível, através dos trabalhos deles, do sacrifício que eles têm feito, de nos trazer a Tua palavra, de nos trazer a Tua vida, para que tenhamos vida em abundância. Aqui, Senhor, apresentamos a nossa proposta humilde e pequena, de podermos estar contigo no entendimento. Por isso, Senhor, estimula-nos, induza-nos também à prática, que possamos decidir hoje a praticar, Senhor Jesus, conforme a Tua vontade, que haja paz em nós, que haja tolerância, paciência, se ainda não temos como virtude, Senhor, essas circunstâncias, que possamos ter a oportunidade de atuar com mais bondade e assim transformar o mundo dentro de nós. Abençoe assim, Senhor, nós pedimos todas as pessoas que participam dos estudos e aquelas que ainda não te conhecem, Senhor, pedimos a Tua graça na vida delas.
Abençoe todos os nossos familiares, aqueles que vêm na nossa cabeça, os nossos amigos. E também, Senhor, aqueles aos quais nós temos dificuldade de relacionamento e muitas vezes chamamos também de inimigos. Mas todos nós, filhos de Deus, pedimos a Tua graça em nossas vidas. Abençoe, Senhor, também os nossos lares, para que seja recanto do Teu amor e da Tua paz. Ajude-nos nos relacionamentos reencarnatórios para o nosso crescimento espiritual e de toda a humanidade. Abençoa-nos, Senhor, agora com a Tua presença e sede conosco, hoje e todos os dias de nossas vidas. Graças te damos, Senhor. Que assim seja. Estou começando a leitura, capítulo 13, a grandeza do amor. Nunca antes de Jesus o amor alcançara a qualidade que se reveste, nem fora propagado como recurso de valor inestimável para a vida. Na legislação de todos os povos, desde a origem da sociedade terrestre, sempre houve a preocupação de estabelecer-se códigos de respeito aos senhores, aos líderes, de quaisquer expressões, com total submissão aos poderosos. Severos e destituídos de misericórdia, impunham punições compatíveis com a gravidade do delito e, às vezes, maiores, tornando-se cruéis, como ainda hoje, infelizmente, sucede em muitas nações atrasadas ou consideradas desenvolvidas, tecnologicamente avançadas. Quando se sentindo agredido, o cidadão normalmente abandona a roupagem exterior da educação social e age com tal elevado grau de insensibilidade emocional que repugna a razão, tornando-se verdadeiro déspota nos períodos de guerra ou de quaisquer outros conflitos, nos quais os seus interesses egoísticos se encontram em jogo. Vou fazer uma pausa aqui. Então, está falando, né, que os valores morais, com a presença de Jesus aqui na Terra, ele foi modificado. Então, antes, por mais que os povos antigos, está falando que a legislação, e aqui tem a palavra código, né? Então, o código são conjuntos de regras, a gente precisa pensar nisso. Por isso também nós temos um livro dos Espíritos, é um código de regras, é um código de conduta, né? Então, se a gente pegar bem lá no livro dos Espíritos, eles deixam bem claro pra gente o que, por exemplo, como você, não sei, mas é o que me vem na cabeça primeiro, no trânsito, né? Tá lá as placas, tem as sinalizações para a gente seguir as regras, né? Os códigos do trânsito. E infelizmente a gente não segue à risca aquelas regras, né? Mas se a gente nos deixarmos ser orientados por essas regras, né? Essas leis, esses códigos, nos diz que a gente vai ter uma vida mais segura e mais tranquila. Então, códigos para legislar a nossa vida é um conjunto de regras, símbolos, preceitos que constitui e que contém informação para uma mensagem. Então, a gente vai ter que pegar esse código, receber a mensagem, né? Eu sou a receptora, e o que eu vou fazer com essa mensagem? Eu vou me permitir ser conduzida por ela, né? Ou não. Isso são escolhas nossas, né? Mas a gente sabe que tudo é ação e reação, tem sua consequência também. E na época, antes de Jesus Cristo, esses códigos eram muito mais feitos, né, para sinalizar que a gente tinha que ter obediência, uma submissão aos poderosos. E ela está falando, né, que quem estava no poder geralmente age com muita impunidade, né, não tem nenhuma, destituído, né, não tem nenhuma misericórdia, e às vezes até acabava agravando o delito, a penalidade que a pessoa cometeu, o delito dela, com ideias mais cruéis ainda, né? A gente vê até o caso de Jesus Cristo, né?
O Jesus Cristo foi imposto nele, que ele pudesse morrer na cruz, que era o jeito mais bárbaro, né, de se matar alguém na época, vai morrendo aos poucos, né? Então, a crucificação era para os mais criminosos na época. E a gente vê que isso aconteceu com Jesus Cristo, né? Então, é bem cruel realmente a mente humana quando está desorganizada com os códigos das leis divinas. Por isso que o livro dos Espíritos nos ensina, né, a perceber essas leis, quais são as leis divinas, as leis naturais, né? O que é da natureza, o que está aqui na terra, quais são as do céu. Né? Senão, se a gente não deixar ser orientado por isso, né, por esses códigos, essas regras, a gente acaba se perdendo, né? A gente acaba perdendo a oportunidade também da reencarnação, né? Então, seria uma orientação necessária para a gente, para que a gente tenha paz, para que a gente tenha a possibilidade de começar a pensar em alguns termos de transformação. Não adianta, né, a gente pegar qualquer livro, e se for um livro de aventura, um livro de romance, sempre tem aprendizado, né? Mas se a gente pegar qualquer livro e a gente tem informações e a gente não anotar, para a gente pensar, se eu colocar dessa forma aqui, se eu fizer dessa maneira, como que funciona? Como vai servir para mim, né? Então, começar a tentar fazer, a transformação não vai acontecer de uma hora para outra, é pouco a pouco, é devagar mesmo, mas se a gente não começar a tentar observar essas mudanças, de que forma que eu também posso colocar, porque às vezes eu posso pegar um código, eu posso colocar uma regra e colocar de uma forma diferente, não me deixar disciplinar da maneira que eu poderia, tem N possibilidades, anyway. Então, se a gente não fizer isso, eu falo assim, a gravidade dos delitos, a gente sempre vai cometendo delitos, né? A gente sempre vai cometendo infrações, porque existem leis, eu aceitando ou não, ainda que eu justifique na minha verdade, na minha cabeça, se eu tenho, né, o dom da palavra, da comunicação e falar que não necessito disso, na verdade, né, existe a verdade, Jesus fala, conheceis a verdade vos libertará, é a verdade suprema. Quem sou eu na fila do pão para falar? Mas enfim, eu posso ter um pensamento, mas o pensamento não é necessário. Se estiver não alinhado com esses códigos divinos, a gente vai ter consequência bem dramática, né? E aí, porque Deus dá-nos o livre-arbítrio, né? A nossa escolha. Se a gente vai querer fazer, porque ela fala assim, como ainda infelizmente sucedem nas nações ou atrasadas, né? A pessoa fala do terceiro mundo, ou ainda consideradas desenvolvidas, ou aquelas, né, que falam que tem muita tecnologia. A gente pensa em Japão, talvez a gente pensa em tecnologia, provavelmente essas coisas aconteçam lá, né? A gente fala dos países de terceiro mundo, eu acredito também que a violência acontece lá, né? Os países desenvolvidos, você pega lá, o pessoal fala muito da Suíça, né? Das coisas da Europa, alguma coisa assim, aqui nos Estados Unidos. Então, mas a violência acontece aqui também, né? A gente tem a infelicidade de ver certas condutas em decadência. Então, a benfeitora continua. Desculpa. E ela coloca aqui também, né? Quando sentido agredido, o cidadão normalmente abandona a roupagem exterior da educação, né? Então, basta que a gente se sinta contrariado, né? Algumas vezes eu me vi assim, não sei se você é isso, mas parece que você está com uma ideia fixa na cabeça que aquilo vai ter que acontecer da maneira que eu planejei, da maneira que eu quero. Às vezes, a maioria das vezes eu nem planejei, mas eu queria alguma coisa, eu queria que o melhor acontecesse, que fosse me ofertado alguma coisa que eu achava que eu tinha que, né, eu merecia daquela forma. Então, não acontecendo, eu me senti contrariada, né? E a gente perde a educação, você vai no departamento, você grita, você vai, exige alguma coisa que, né, é descabível para aquele momento. Então, a gente parece que acaba ficando mais insensível emocionalmente na hora da raiva, né? Então, nós temos que aprender sobre a raiva, né? A gente estava até falando no estudo, né, Fernanda, de segunda-feira sobre a raiva, né? E a questão da raiva, ela é um instinto nosso, a gente não pode, todo mundo vai sentir raiva, todo mundo tem como, mas é o meu comportamento raivoso que é a questão, né? É o que vai fazer a diferença. Como que eu vou utilizar? Eu vou agredir alguém? Eu vou violentar alguém? Primeiro que na hora da raiva, se eu alimentá-la em mim por muito tempo, eu estou me violentando, mas aí também gera violência para outras pessoas também.
E aí ela fala, né, o verdadeiro déspota, né, no período de guerra também, dos conflitos, e a gente está constantemente guerreando, até mesmo dentro de nós, né, quando o meu orgulho, né, a gente fala assim, feriu o meu orgulho, o que a pessoa pensa que é, né, então eu tô me sentindo o orgulho ferido, e aí a gente sempre vai fazer uma guerra, seja interna ou seja externa. Então a benfeitora continua, os servos, os camponeses, o povo em geral, os sofredores e miseráveis sempre ficaram à margem, relegados ao abandono, longe de qualquer compaixão ou misericórdia dos dominadores. Utilizados para os serviços mais sórdidos ou encaminhados aos crimes mais hediondos, permaneceram desprezados por séculos sucessivos e quase até hoje. Acontece hoje, né? Desde Moisés a João Batista, então a gente vai pegar lá, desde Moisés, né? Então, qual é essa diferença de Moisés? A gente pode de Moisés até o ano de João Batista, tem uma diferença aí de 1.200 anos. Então, Moisés, que era o líder do povo, né, que ele organizou o povo judeu, tirando eles, né, do Egito, que ficaram 400 anos sendo escravos lá no Egito, né, na época do faraó, não lembro o nome dele, e ele retirou esse povo como mentor, como líder, né? Então, do povo judeu, ele foi levando para a terra prometida. E ele também tinha, né, as profecias, quando ele traz os 10 mandamentos, né, a tábua, e de João Batista também, que ele era um profeta. Se a gente pegar a palavra profeta no dicionário, tá lá, meu profeta é médium. O que é médium? É ser medianeiro das coisas divinas ligando aqui na Terra, né? Então, ele é medianeiro dessa comunicação. Então, eles recebiam essas informações do plano espiritual. Então, aqui tá, né? Os profetas e condutores do povo, porque é o que eles fizeram. Portanto, que João Batista, ele batizava as pessoas, preparando as pessoas para o momento que Jesus viesse. Ele anunciava a vinda do Jesus Cristo, né? Então, ele fala, condutores do povo dito eleito por Deus. Usavam de respeito pelo seu coetâneo, né? Coetâneo é quando a pessoa tem a mesma idade, né? Coevo, o anfitrião. E do ódio em relação àqueles que se poderiam transformar em possíveis adversários quando surgissem ocasiões imprevisíveis. Ocasionalmente, tratavam bem ao estrangeiro, não lhe permitindo, porém, uma real integração na sociedade, fechada e rica de privilégios. Sempre teve essa questão, né, do povo judeu com os estrangeiros, e na Bíblia toda, né, eles não, é uma coisa que não se mistura. Se eu não me engano, eu posso estar enganada nisso, mas até onde eu sei, judeus eles tentam casar com judeus, né, eles não se misturam, contanto teve vários problemas, né, dessas questões, porém, é assim que é a história, né? Então, eles, por mais que se insiram na sociedade, mas não trazem, né? Não se misturam, ali na sociedade judaica não há uma integração das pessoas que são de fora. Por isso que se alguém quiser casar, ela é convidado também, quiser casar com judeu, que se também seja judeu. E que é a questão, né, dos gentios que ela traz para a gente aqui logo. O gentio era sempre mal visto pelos filhos de Deus, que, nesse conceito, não é pai das demais criaturas, porque os judeus sempre falam, Deus para eles, quando a gente encontra Deus nas escrituras, é Deus de Israel. Então eles sempre falam, Deus de Israel, pai, né? E Jesus que trouxe esse conceito de pai. Então Deus, né, que é algo supremo para eles, mas que era um privilégio ter Deus, né? Aqueles que trazem essa questão, Abraão, que vai trazer essa questão de único Deus, né? Quando era um politeísmo na cultura, inclusive dos gentis também, dos samaritanos, de acreditar em vários deuses, como a gente vê na Grécia, a gente vai ver em Roma, mas nessa época, os judeus já acreditavam num Deus único, né? Esse Deus que a gente conhece, mas era Deus deles. Jesus Cristo que trouxe essa ideia de pai, porque ele fala Pai Nosso, ele não fala mais Pai de Israel, não tem mais Deus do Egito, não tem mais Deus, né, romano, não tem mais isso. Então é Deus até como, né, letra maiúscula, não a gente fala Deus romano,
sempre com a letra minúscula. E a gente sempre tem que escrever letras de Deus pra gente saber, né? Sempre ele. Se eu falar ele, quando me direcionar a Deus, ele é maiúsculo o E. Se eu falar nele... Ai, esquilinho, tem um esquilo aqui, assistindo a aula. Se a gente falar nele, direcionando a Deus, o N é em letra maiúscula. É o respeito, é a honra que nós damos a Deus, né? Então, é isso. E aí, o gentio da época, eles eram o povo que eles praticamente exilaram, né? Tipo, os samaritanos também, eles não aceitavam. E Paulo, ele é conhecido como o apóstolo dos gentios, né? Porque depois ele tenta, obviamente que após Jesus Cristo, ele tenta trazer essa comunhão de Cristo entre os povos, né? Jesus tem a parábola do samaritano, tudo isso, ele vai falar com a mulher samaritana também, mas esse era um povo que tinha uma outra cultura, conhecida então como um povo pagão na época, né? E aí ele vai tentando colocar, né? Então na parábola do bom samaritano, quem é o meu irmão? Né? A pergunta dele. Então Jesus não coloca como uma religião, mas ele coloca como uma conduta moral. A gente sempre fazer o bem ao próximo, né? E quem é esse próximo? Não é na minha casa. Primeiro na minha casa. Não tá, porque o amor não pode ter uma localização, né? O amor é incondicional, não tem uma condição para ser praticado, né? Então o amor é onde está. Se eu estiver na rua, ali que é o meu próximo. Se eu estiver na minha casa, é meu próximo. Se eu estiver no trabalho, é meu próximo. Então a gente vai ter que expandir essa ideia, sabe? De falar, não, primeiro eu vou cuidar da minha família, mas a família também é espiritual, né? Não só congênita, ou as que a gente escolhe. Tá? Então, e aí fala, né? O pai de todas as demais criaturas, sim. Mas não é como o povo judeu vê dessa maneira. Tanto é que o povo judeu ainda não aceita Jesus Cristo como mestre e salvador, né? Noutros povos do Oriente, de igual maneira, os sentimentos eram equivalentes, variando entre justiça parcial e acomodada aos deveres imediatos, quase sempre sem os correspondentes direitos do que todos devem desfrutar. Gregos e romanos, decantado, né? Decantado, a palavra é decantar, né? De refinar, né? Purificar. Então, gregos e romanos, né, decantados à própria cultura, eles estavam ali na cultura deles, né, já era entre si, era uma civilização avançada em termos de cultura, filosofia e na ética, na estética e na moral, na arte, na política, nos jogos, nas guerras. Não diferiam muito dos orientais, que em algumas vezes se lhes apresentavam na condição de modelos a serem seguidos em razão de sua ancianidade, né? Sua antiguidade, né? Um povo mais antigo também, um povo do Oriente. Então tá falando aqui que eles também se orientavam pela cultura oriental também. Claro que foi a gente pegar até, né, na mitologia grega e na mitologia romana muda-se o nome, né? Desculpa. Muda-se o nome dos deuses, mas com a mesma ideia, né? Com as mesmas características, às vezes, com a ideia para trazer sentimentos humanos ou da natureza é a mesma. Também acontece, a gente vê isso, né, na China, a gente vê isso também na cultura do Japão, de países asiáticos, da Mongólia, enfim. A gente vê da mesma forma, né, esse tipo de conhecimento. Então tem um livro muito famoso, né, que é a Arte da Guerra, né? Agora, a Arte da Guerra, eu acho que não sei se é um livro japonês ou se é um livro chinês, mas é um livro super interessante de ver. E não é só, eles não falam essa arte da guerra, né? Eles falam em termos de guerra civil, né? Ou guerra estadual, o que eles falam, dá para você colocar aí esses ensinamentos na nossa vida, né? E a gente fala que a gente também tem os nossos monstros internos, né? Eu li esse livro para realmente olhar para mim, né? Não para guerrear com alguém, mas existe uma arte de enfrentamento aí. E a benfeitora continua, né? Mesmo Sócrates,
que Sócrates veio bem antes de Cristo ali, né? Mesmo Sócrates alcançando o elevado patamar da sapiência, a gente pode ver a ciência, né, do conhecimento. Então, alguém que tem qualidades de conhecimento, não é só uma pessoa inteligente. Ele tem muita qualidade de conhecimento. Então, Sócrates exaltou a liberdade do pensamento e da ação moral, os deveres para com a sociedade, para com a pátria, em relação à sobrevivência espiritual, sem maior preocupação com o amor na sua profundidade extraordinária. Então, ele falou que mesmo Sócrates teve muito pensamento, Sócrates tem uma grande, né, inclusive está na nossa doutrina espírita, palavras dele, né, que os conhecimentos dele também, que ele nos ajuda na doutrina espírita. Ele tem um grande conhecimento, então, em várias formas, não na questão, né, de ele não se aprofundou tanto no amor. Então, a gente vê que é necessário também para a gente poder crescer, né? Mas ele trouxe um grande tesouro do conhecimento da ação moral, dos deveres da sociedade, da conduta social, né? E falava também da espiritualidade. E aí os discípulos dele, né, Platão e Aristóteles, seu discípulo, respeitável, filosofaram com sabedoria, reflexionando com nobreza, mas não se afervorando ao amor capaz de dignificar a vida e libertar-se o ser humano em torno das suas mais grandiosas necessidades. De novo, né, faltou ali uma ponte, né, do amor, apesar de tanto conhecimento deles, uma vez que Sócrates não escreveu nada, né, não deixou nada por escrito, mas assim também como fez, né, Paulo e Lucas, no caso de Jesus Cristo também, guardadas as proporções, mas também aconteceu isso também, que eles não escreveram, não deixaram o livro, né? Então, também foram discípulos, escreveram, tem muito, são pessoas, autores que a gente precisa realmente conhecer e estudar. É maravilhoso, né? A gente poder ir para esse lado do conhecimento, a gente vai ver que o quanto a gente tem muito para aprender e o quanto foi pouco praticado desde a época deles, né? E aí, então ela continua. Os romanos, por sua vez, fizeram-se os deuses da guerra, né? Então, os deuses da guerra, que também na Grécia muda só o nome, mas é a mesma representação, porque os deuses, essa divindade mitológica, né, que representa a força do pensamento, dos sentimentos, da natureza, e no caso dos romanos, o deus da guerra era Marte, né, que é filho de Júpiter e Juno. E nesse conceito eles eram, ela fala, né, os seus filósofos sempre exaltaram os seus feitos, embora os estoicos se transformassem em lições vivas de respeito ao sofrimento, com exceção de Sêneca, aos 65 anos, após escrever com beleza incomum diversas obras humanas admiráveis, suicidou-se vergonhosamente. Então, os estoicos é o estoicismo, que é a prática do quem é estoico pratica o estoicismo, né? Que é uma doutrina. Assim como nós temos a doutrina espírita, também tem a doutrina do estoicismo. Também, né, vale super a pena conhecer. Não sei se dá para se aprofundar, não sei se as pessoas querem, mas pelo menos se der para vocês pegar alguma coisa na superfície, também vai ajudar bastante no crescimento da gente. Estoicismo. E o grande personagem do estoicismo é o Sêneca, né, que ele era um filósofo estoico, nascido na Espanha, 5 anos antes de Cristo, e ele faleceu em Roma. Ele foi muito influenciado também por Marco Aurélio, outro autor que, né, precisa ser lido também, por Descartes, por Shakespeare, por Sócrates. Então ele tinha essa ideia. E aqui ela fala, né, que ele é autor de vários livros, tem várias obras dele maravilhosas, exatamente como ela colocou, com uma beleza incomum. Ajuda muito a gente ter esse olhar para o nosso crescimento, a nossa transformação. Então fica uma sugestão para quem quiser se aprofundar. E aí tem esse suicídio, né? Mas tem uma, não sei, aquela suicidou-se vergonhosamente. É uma controvérsia a morte dele, né? Porque fala que ele foi obrigado a se suicidar ou porque ele se suicidou. Não sei se é vergonhosamente porque ele fez, né? Porque ele quis, ou se porque a lei na época que foi envolvida até a morte de Nero, enfim. Não cabe aqui maiores explicações, mas esse suicídio dele que acabou acontecendo. E também um ponto de Sêneca
é que ele escreve muito sobre virtude, sobre moral, sabe? E uma das frases dele, até que eu anotei aqui, ele fala: às vezes, até mesmo viver é um ato de coragem. Eu gosto muito dessa frase. Às vezes, até mesmo viver é um ato de coragem. Tem que ter coragem pra gente estar aqui, né? Tem que ter coragem para decidir reencarnar, tem que ter coragem pra gente poder ficar, tem que ter coragem pra gente ter esperança de voltar para casa. Tem que ter muita coragem. E ter coragem não é um ato de não ter medo. Medo a gente vai ter sempre. E a gente não precisa nem tentar combater o medo, a gente deveria pensar em questão de pânico, né? Tem gente que tem medo de sentir medo. Eu já fiquei em pânico do medo de sentir medo. Então, e tem outra frase ali que eu anotei aqui também. Enquanto você viver, continue aprendendo a viver. Né? É isso que a gente está fazendo aqui. Enquanto estiver, a gente, independente da faculdade intelectual de cada um de nós, o grau de conhecimento, é necessário, enquanto a gente estiver aqui, sempre buscar o conhecimento, buscando sempre a verdade. Isso vai nos auxiliar muito, né? Então, continuando com a benfeitora, as culturas e civilizações sucederam-se como camadas de areia que se acumularam sobre a ação dos ventos, das experiências evolutivas, sem que fosse estabelecido o primado do amor, como de essencial significado para a iluminação do ser humano. Os seus relacionamentos sociais, equacionando as dificuldades que davam lugar às guerras lamentáveis, orientando para o valioso recurso da solidariedade, da fraternidade, que deve sempre vigir entre todos. Então aqui ela já deu um código pra gente, né? A necessidade nossa de praticar o amor. Que tem os 10 mandamentos lá de Moisés e Jesus traz 2, né? Amar a Deus acima de todas as coisas. Segundo, amar o próximo como a si mesmo. Né? Então, une, né, o Pai, o próximo e nós mesmos. Né? Então, é necessário o amor para que a gente possa, né, olhar para o próximo com mais fraternidade. A palavra fraternidade é irmandade. Solidariedade é quando nós auxiliamos aqueles que estão em necessidade, mais ou igual ou menos que nós, não importa, mas todos nós temos condições de ajudar alguém. Né? Eu sempre falo, um sorriso, um abraço, uma palavra, sempre é possível a gente ser solidário com a dor do próximo. Então, é o que nós precisamos buscar. Então, ela está falando, fazendo um apanhado, né, que tudo que ela está falando aqui, e por mais que tiveram sábios, tiveram filósofos, ninguém trouxe a mensagem como Jesus nos deixou. Israel, naqueles dias, respirava ódio, suspeitas profundas e não justificadas, traições aparentes, abandono por Deus, como ocorrera no passado durante a servidão no Egito e na Babilônia. Na Babilônia, no Egito, assim como foi a escravidão do povo judeu em 400 anos, na Babilônia foi 70 anos, né? Por Nabucodonosor, ou dos períodos em que esteve seviciado, né, que foram maltratados por outros povos que lhe atravessaram as fronteiras frágeis. Nesse clima espiritual de ódio e de opressão nasceu Jesus. E se iniciou com ele a era do amor, demonstrando que sua força muda a direção moral do planeta e dos habitantes, sem necessidade de agressividade, do crime, da astúcia e da morte. Então, nesse período, quando Jesus traz, eu até grifei aqui no meu, demonstrando sua força de mudar a direção moral do planeta. Contanto que nós estão tentando, né, já conseguiram. Aqui, acho que começou aqui nos Estados Unidos até a ideia de que tirassem, né, da história dos livros antes de Cristo e depois de Cristo. Né? Então, mas Jesus marcou a história. Né? Então, não só a vida, então a gente fala antes, né, e depois de Cristo, esse grande marco que ele fez, mas também a moral. Então, como que o mundo hoje está, né, e como poderia estar se Jesus não tivesse chegado aqui. Então, ele mudou esse conceito, né, da moral, para que a gente pudesse viver, e obviamente a Terra, em termos de natureza, também sendo uma criação divina, ela vai mudar, ela vai se transformar, né? Mas
independente da gente, né? Tá aqui, sempre teve terremotos, maremotos e vai continuar tendo divisões de terra, porque isso é natureza, está em movimento, né? Mas nós vamos estar aqui para poder acompanhar essa transformação, nessa mudança que está tendo aqui. Então Jesus Cristo dividiu a história, mas também trouxe luz para a humanidade, né? E a benfeitora continua: erguendo-se na montanha, exaltou, como jamais ocorrera antes, nem volvera a acontecer outra vez, né? Então, não tinha acontecido antes e também não aconteceu depois. Os pobres, os oprimidos, os fracos e os miseráveis, os perseguidos e os mansos, desde que se resolvessem por abraçar a justiça, o bem e o amor, nas inovidáveis estrofes de sinfonia das bem-aventuranças. Então tem lá em Mateus 5, 1, 12, o Sermão do Monte, ou como é conhecido, o Sermão da Montanha, né, quando Jesus fez ali na beira do mar da Galileia, essas 8 bem-aventuranças, né, que até Gandhi tem uma fala que obviamente que eu não vou saber reproduzir, mas eu vou falar com as minhas próprias emoções. Ele diz que se fôssemos tirar tudo do cristianismo, né, tudo, absolutamente tudo do cristianismo, e deixasse apenas as bem-aventuranças, teríamos as maiores lições de toda a vida, né? Elas são muito ricas, então a gente precisa conhecer. Anotem Mateus 5, 1, 12 e tente estudar, coloca no conhecimento também, né? Que vai nos fortalecer, com certeza é uma das coisas que eu carrego no meu coração, as bem-aventuranças, né? E ontem eu escrevi sobre ela até, para me lembrar do período também de desafio que eu estou passando no momento, né? Então, e Jesus fala, vinde a mim. E Jesus, eu sempre falo, ele não está fazendo um convite para a gente ir, e ele fala que vai tirar os meus problemas, que, nossa, minha vida, eu vou ser cristã, vou ser espírita, e tudo acabou os problemas da minha vida. Isso não acontece, né? Ele fala, eu vos aliviarei. Então, toda aquela carga pesada que a gente está levando, Jesus, ele passa, sabe? Ele fala, o meu jugo é leve, né? O meu fardo é suave, meu jugo é leve. Então, nós precisamos acreditar que estar com Jesus Cristo, nós vamos conseguir fazer essa passagem, nós vamos conseguir caminhar, nós vamos conseguir chegar mais longe do que a gente pode pensar, do que a gente poderia estar fazendo isso sozinho. Então, o estudo fica aí, né? Ela fala dessa maravilha. Quem nunca se sentiu fraco, quem nunca se sentiu miserável, quem nunca se sentiu perseguido, né? Quem nunca se sentiu pobre de alguma coisa, né? Não só de recursos financeiros, mas a pobreza, né? Falta, né? Aquela miséria. Quem nunca se sentiu oprimido, né? Então, ela fala, por abraçar a justiça, né? Então, a gente também tem que tentar converger a nossa vida com essas leis, com esses códigos. É isso que ela está falando. Então, eu tenho que, não é só ser cristã, estudar aqui o Espiritismo, nós temos que voltar lá. Por isso que eu tentei falar dos códigos antes, porque é necessário a gente abraçar a justiça. Toda justiça tem regras, e eu não posso não viver desregrada, a minha vida mando eu. Não é. Tenta mandar aí no teu coração para parar de bater. Tenta, sei lá, a gente não consegue falar para o estômago parar de fazer a digestão. A gente não tem isso. Tá, na minha mente, eu acho que na minha loucura, a vida é minha, né? Quando é bem assim, na hora que a hora chegar, a gente vai, a gente queira ou não, né? Então, ela continua aqui. Nessa ocasião, o amor de Deus alcançou multidões que se sentiram desprezadas e esquecidas. E a sua voz, no caso de Jesus, salmodiou. Essa palavra salmodiou aqui é porque os salmos, né? Então, ela foi recitado salmos, né? Jesus recitava salmos. Ele era judeu, Jesus não era cristão. Então, os salmos, Jesus, ele é salmodiar porque é recitar. Eu nem sei fazer isso, né? Não sei se vocês já viram, mas como eu também moro nos Emirados, a gente vê, tem um alto-falante. Era mais na Arábia Saudita do que em Dubai. Mas tem alto-falante, acho que em todas as esquinas, né, nas mesquitas, e é de madrugada, né, várias vezes, assim, onde são 5 dias. Mas assim, eles têm que orar 5 vezes, mas são várias vezes no dia. Então eles faziam ali os salmos, né, do Corão também. E é cantado, né, uma coisa cantada, recitada, né, pausada. É lindo de se ver, pelo menos eu gosto. Tem gente que não gosta, mas eu sempre gostei.
Então fala que esse amor de Jesus, né, era nessa forma bonita da gente poder cantar, né, fazer os salmos, os salmistas, né, salmodiou com esperança e consolação através de Jesus, em favor de todos aqueles que eram tidos como rebotalhos, sendo que rebotalhos na escória ali, que aqueles que se sentiam desprivilegiados, né, os desprezados, sendo que alguns deles nem sequer constavam nas anotações do livro dos vivos. Tinha essa questão, né? Tinha uma época que tinha muita lepra, uma época que tinha muitas doenças, e o nome da pessoa era arriscado do livro dos vivos, né? E era posto se ele conseguia uma cura. Não se tratava, porém, de um amor piegas ou exaltado, né? Piegas, aquele amor que a gente fala, ai, que dó, tenho tanta dó dessa pessoa, ai, né? Isso não edifica ninguém. Né? Vou ter medo qualquer dia que a pessoa vai assim, ai, que dó de você, tem tanta dó de você. E não é esse amor que Jesus, né? E também não é aquele que endeusa, né? Que idolatra, não é isso. Mas de um sentido de ternura infinita e de solidariedade incessante, de forma que desaparecesse a distância que separava dos demais cidadãos respeitáveis dos eleitos de Deus, os judeus, né? Não se concentrou apenas nessa diretriz, indo mais além, conclamando respeito e afeto pelos inimigos, malfeitores, perseguidores, dando origem a uma visão psicológica especial, jamais dantes percebida. Né? O que era ferro com ferro, né? Ser ferido, toda aquela coisa. Contanto que quando Jesus, né, se ele vai ser preso, Pedro corta, né, a orelha e Jesus repreende, né? Quando ele cortou a orelha do soldado, Jesus repreende. Então ele fala, né, para colocar embaixo a espada, né? Embanha a tua espada. E ele vai lá e cura aquele que levou Jesus para ser preso, né? Incrível. Então Jesus, ele é o mestre dos mestres de novo, porque ele não apenas fez uma filosofia, uma doutrina, ele agia, ele é um modelo, ele é guia pelos atos dele, né? Apesar dos ensinamentos que ele deixou, mas ele também agia conforme. Então, nunca ninguém fez como ele antes. Então, já tínhamos Buda, já tínhamos Confúcio, já tínhamos outras religiões, né, do povo ária, mas Jesus Cristo, ele realmente foi, né, o exemplo. Não que outros não sejam mestres, mas a gente fala mestre dos mestres, né? Nesse amor, os ingratos e perversos, aos insanos pela inveja e insensatos, Jesus demonstrou a excelência dos sentimentos que felicitava aquele que o possui, tornando realmente feliz, embora sendo a vítima, e por isso mesmo. O inimigo é um enfermo de alma, é alguém perdido em si mesmo, que não se respeita e, por esta razão, se detesta, incapaz de vencer a mesquinhez em que se refugia e a inferioridade moral de que se dá conta, transferindo essa desdita para outrem, aquele que lhe é melhor, que considera acima do seu patamar evolutivo, comprazendo-se em malsiná-lo, infelicitá-lo, seguindo com fúria animal. Então, ela está falando aqui, né, que a pessoa que se faz, né, de inimigo de alguém, a pessoa que persegue alguém, na verdade, é alguma característica psicológica aonde a gente acha aquela pessoa que é melhor, né? Então eu preciso trazer ela para baixo, porque eu sinto que ela está acima de mim, então eu vou acabando perseguindo ela, né? Defamando essa pessoa, agredindo ela, de agressão moral, agressão física, não é? Então, porque na verdade a gente acaba tendo uma inveja, então eu tenho um desrespeito para tudo que ela fez, porque o que ela representa me incomoda, é aquilo que geralmente eu não sou capaz, e não fui capaz, porque eu não fui capaz ainda de realizar, né? Então eu pretendo vencer aquilo que eu me sinto derrotada pelas minhas faltas de ações em mim mesma. Então toda vez que nós estivermos falando mal de alguém, tem a frase, né? Quando Pedro fala de Paulo, eu sei mais de Pedro do que de Paulo, né? Porque está falando do que ele conhece, não necessariamente é aquela visão, aquela verdade, mas é a realidade doentia do outro, né? Bem compreendido e amado, o inimigo torna-se um benfeitor daquele que lhe padece a insana
Então a gente tem que tentar compreender, tolerar, amar, né? E não significa conviver, né? Porque a gente também pode colocar a nossa vida em risco, né? Mas a gente tentar entender o momento da pessoa, tentar entender o movimento que ele está fazendo, o quanto ele mesmo se odeia. Então o que a gente dá é o que está dentro de nós, né? A boca fala que o coração está cheio. Então começou dentro de mim a guerra primeiro, e aí eu só tento machucar, de repente até para compartilhar a imensa dor que eu estou sentindo dentro de mim. E quem nunca sentiu, né? Quem nunca perseguiu alguém? Quem nunca falou mal de alguém? Acho que, não sei, acho que se não todos, 99%, né? E por que nós fizemos isso? A gente analisar como que eu estava naquele momento, né? Como que, então, aí, quando ver uma pessoa assim, a gente fala, poxa, eu consigo entender porque eu também já passei por isso, né? Isso se chama empatia. Primeiro, porque se faz mecanismo de resgate dos seus erros transatos cometidos contra a vida, que lhe pesam negativamente na economia moral e espiritual. Em segundo lugar, por saber que o adversário vigia-o, segue-o, destila vibrações deletérias na sua direção, que somente assimila sem entrar em sintonia com as mesmas, revidando-as com igual sentimento. Então aqui ela já dá pra gente, né, o que a gente pode perceber. Que a gente tem, né, quando alguém está conosco, nos trazendo momentos muito difíceis, né, momentos dolorosos, que ela fala também que é o nosso resgate, né? Então todo o mal está a serviço do bem. E aqui a gente pode pensar, né, que nós temos que de uma certa forma compreender, né, o que está acontecendo e resgatar, né? Nós temos um mundo de provas e expiações, então expiar esse momento doloroso, um momento de resignação, submissão com as vontades de Deus, não da pessoa, né? E aproximar do Evangelho de Cristo nos ajuda a fazer esse movimento. Tem até uma passagem, né, que está em 1 Pedro 5:8. 1 Pedro 5:8. E aí diz assim: sede sóbrio, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda a derredor, bramando como um leão, buscando quem possa tragar. E é isso que ela está falando também, né? Então, a gente fala dos adversários ou obsessores aqui, e obsessores a gente tem que saber que tanto encarnado como desencarnado, ele só vai ter acesso a nós, primeiro, se eu tiver culpa, né? E aí a minha mente abre essa brecha na culpa, pensando nessas vibrações, eu entro em sintonia com a questão, e aí ele tem acesso, né? Então eu abro essas brechas, essa sintonia, porque eu estou vibrando igual o pensamento dele, né? Minha vibração caiu, a frequência é mais baixa, mais densa, então tem os hertz para a gente pensar nessa questão, e eu entro em sintonia com aquela ideia, né? Então e também eu trouxe aqui na Bíblia, em Jó, lá no livro de Jó 2, né, no capítulo 2, eu vou ler um trechinho, mas eu convidaria vocês até, a minha terapeuta me fez um convite uma vez para eu ler todo o capítulo de Jó. E eu falei, já li? Ela falou, não, você vai estudar o capítulo de Jó, porque é o momento que você está vivendo na sua terapia. E aí eu começava a ler o capítulo de Jó. Eu falei, gente, que cara mais chato, que insuportável, que eu não conseguia entender aquilo lá, não precisava. E aí eu chegava a semana da terapia, aí eu falava para ela, gente, não dá para me entender, que homem só resmunga, que homem só reclama. E ela continua lendo. E no final que eu consegui entender, né, esse livro de Jó. E aí no final eu comecei a me ver muito. Então você vê até essa ideia que a Joana está falando, né, dos inimigos que a gente quer derrotar, que a gente quer perseguir, essas coisas todas. Então eu estava tanto inserido na história dele que eu não gostava, porque eu também não gostava que estava dentro de mim, né? E aí esse conhecimento de Jó acabou me trazendo. Mas eu vou ler aqui porque é um compridinho, mas eu acho que traz bem o que a Joana está falando pra gente. A segunda prova de Jó. Num dia em que os filhos de Deus
vieram apresentar-se diante do Senhor, veio também Satanás. Né? E aqui a gente pode colocar, como o João está falando, os inimigos, os obsessores, enfim. Entre eles apresentam-se diante do Senhor. Então o Senhor perguntou a Satanás: de onde você vem? Satanás responde ao Senhor: do derrear a terra e passear por ela. Quer dizer, ele estava em todas, né, rodear, quer dizer, a terra estava aqui, ele estava rodeando, né, e passando por ela. E aí o Senhor disse a Satanás: você reparou no meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra. Ele é um homem íntegro e reto, que teme a Deus e que se desvia do mal. Ele ainda conserva a sua integridade, embora você me incitasse contra ele para destruí-lo sem motivo. Então Satanás respondeu ao Senhor: pele por pele, um homem é capaz de dar tudo o que tem pela sua vida, mas estende a sua mão e toca sobre os seus ossos, na carne dele, para ver se ele não blasfema contra ti na tua face. Então aí o Satanás fala para ele: ele é bonzinho, mas mexe com ele, toca nele, faz, por exemplo, uma enfermidade, traga alguma coisa, eu quero ver se ele vai te amar do jeito que ele está falando que ele te ama. Que aí que é a prova, porque falar é fácil, né? Igual Jesus: Pedro, você vai me trair? Não vou nada, Senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas? Amo, Senhor. Pedro, tu me amas? Amo. Né? E na hora da prova, aí Satanás faz essa proposta para Jesus, para Deus: deixa eu tocar nele, vai lá, traz uma maldição, ver se ele vai te amar tanto, se vai ser tão íntegro assim, né? E aí foi que a história começa na vida de Jó, né? E aí Deus fala assim para ele: Jó, como é? Então, aí Deus fala para ele: você pode fazer com ele o que quiser, mas poupe-lhe a vida. Satanás podia tentar Jó o que ele quisesse, mas não podia matá-lo. Então Satanás saiu da presença do Senhor e feriu Jó com tumores malignos desde a planta do pé até o alto da cabeça. Bom, aí a história vai, gente. Aí você sabe, né? O pessoal fala que é paciência de Jó. Eu falei: gente, a única coisa que Jó não tinha era paciência, gente. Mas veja bem, ele foi ferido, ele perdeu tudo, perdeu família, né? Perdeu toda a riqueza dele ali. E aí ele começa a murmurar, porque é fácil, né? A gente amar. Jesus fala assim: se a gente amar aqueles que nos amam, qual é o privilégio, a vantagem disso, né? Se amar só quem me ama. Então fica aqui, se vocês quiserem também fazer essa proposta de um dia vocês lerem um versículo, né? Um capítulo ser melhor que o versículo, do Jó. E a gente tem certeza que muitas pessoas vão se ver também nessa história do Jó. Então, por isso que eu falo assim, mas precisa de uma afinidade, né? Então, Jó também tinha isso. Ele amava a Deus até que o mal aconteceu na vida dele. E como que ele se comportou? Por isso que fala: vigia e segue-o, né? Segue Jesus. Porque senão a gente vai ficar na nossa invigilância, nós vamos cair seguindo os nossos adversários, né? Porque a gente vai ficar nas mesmas vibrações que eles. Então ela continua para a gente encerrar: assim vigiando, houve a catilinha, não sabia que é essa palavra, catilinária, houve a catilinária. Então, assim vigiando, houve as acusações violentas, os argumentos que as pessoas jogam contra nós, as acusações que lhes são feitas, e averigua a sua legitimidade ou não, retificando-se naquilo que mereça correção e não considerando o que seja destituído de fundamento. Às vezes a pessoa fala assim: né, se você é isso, você é aquilo, você é uma pessoa, sei lá, como eu falei de Jó, chato, alguma coisa. Mas será que é verdade, né? Quando eu comecei a averiguar, eu falei: não, cara, não era chato, né? Chato era eu que estava ali acusando ele, porque eu tinha tanta chatice dentro de mim. É legítimo, né? Se não for, descarta, né? Desconsidere. Se for, é necessário fazer alguma modificação, né? Sem afligir-se com a injustiça, né? Não deixar se abater pelo que foi falado ou foi feito. Alegra-se por poder compreender o estágio em que o inimigo se encontra e as razões porque o persegue. O amor aos criminosos é de alta magnitude pelo sentido de compaixão de que se faz acompanhar, refrigerando a alma que o preserva. Tem uma frase também que eu gosto muito, que eu uso para mim mesmo,
Me ame quando eu menos merecer, porque será quando eu mais precisar. Então o amor não é por merecimento, nós necessitamos dele, né? Então se a gente só for amar os bons, onde que vai parar o mundo? Se dentro de mim há pura maldade também, né? Não só a maldade, mas a pura maldade está dentro de cada um de nós, que ela precisa ser depurada. Se a gente não aprender a amar como os que já sabem, o que vai ser, né? Então se nós já sabemos, ou a pessoa pensa que sabe amar, que ame também, que demonstre esse amor, né, em todas as suas características. Deste valioso, teste valioso de autoconhecimento, né? Essa análise que ela está falando aqui para a gente fazer. Analisa, né? Vê se é verdade que a pessoa está falando ou não. Vigie e preste atenção, né? Então, é um teste de autoconhecimento isso para a gente. Coroa os esforços íntimos em favor da paz e da felicidade de todos, começando pelo adversário. Ninguém antes concedeu o amor, a glória que merece, por ser a alma do universo no pulsar do pensamento divino, senão Jesus. Vinculando todos os seres, se cientes ao amor, o amor expandece na direção de todas as coisas, mesmo as inertes, ensejando a alegria de viver e razão para lutar, né? Então não só para todos nós da humanidade, mas as coisas inertes, né? A própria natureza também tem esse contato, recebendo amor, porque tudo é energia, né? Então nós vamos evoluir, como está lá no livro dos Espíritos, do átomo ao arcanjo, né? Do átomo da matéria inerte, está tudo em evolução, é constante evolução. E tudo foi feito pelo amor de Deus, né? Pela sua extraordinária qualidade moral, Jesus viveu e fez o amor não amado, que nunca cessa de amar. Então Jesus é o amor encarnado aqui na Terra, e que ele foi mal amado por todos nós, ou não amado, né? Mas ele não deixou de nos amar. Ele fala pra gente a promessa dele que ele estará conosco até o fim dos tempos, né? E eu falo para Jesus, eu te amo, talvez não o amor que o Senhor mereça, mas obrigada por já conseguir sentir algo mais profundo e é genuíno dentro de mim, mas eu sei que não é o amor que, né, esse amor incondicional, mas eu sinto o verdadeiro amor por Jesus Cristo. Mas se eu realmente o amasse, né, da maneira ideal, a minha vida já seria diferente, mas na qualidade de ser humano que eu estou aqui ainda, já é uma centelha, né? Eu chamo de um amor por centelha, que é divina, mas que necessita crescer. Mas com certeza a gente não consegue entender na profundidade esse amor que Jesus, nessa renúncia que ele fez, para vir aqui estar com todos nós e nos ensinar. Tenta, portanto, o amor em qualquer situação, quando falem as outras técnicas de comportamento, e nunca mais deixarás de que ele esmaeça, deixar apagar o amor, né, ou fraquejar em tua mente e em teu coração. E para encerrar, eu trago para a gente fazer a leitura de João 16, onde ele diz: eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo. Eu venci o mundo. Então, essa palavra ânimo é um convite para a gente, que a gente tem que saber que está no mundo de provas e expiações, que aqui sim, a gente vai ter aflições, mas bem-aventurados os aflitos, não é que ele falou? A bem-aventurança, né? A alegria. Então, ele tem de bom ânimo esse pedido para Jesus, para a gente viver com esperança, fé e amor. Ou alegria, né? Se a gente não conseguir, para a gente também ser mais alegre. Não tem como, mesmo no momento de tristeza mais profundo que a gente está passando, né? Para a gente poder fazer uma reflexão mais profunda da nossa vida, é quase que uma tristeza que nos abate. Como nós não temos o hábito de fazer o autoconhecimento, a gente acha que aquela tristeza ali é só uma amargura da vida, quando a gente deveria voltar para dentro de nós e poder buscar essa esperança, porque toda tristeza traz a esperança, ela só é curada com a esperança, né? A fé é o conhecimento, então nós precisamos buscar na palavra do Senhor o conhecimento para iluminar as nossas vidas, né? Jesus fala que ele é a luz do mundo, e essa luz do mundo, fala lâmpada para os meus pés, né? É a palavra do Senhor. A lâmpada, porque como se, nos meus pés é como se eu estou andando
num lugar e não tiver com um sapato, não, se eu estiver descalça, meu pé vai machucar, vai doer, eu vou querer parar de andar, né? Então, luz no mundo, ele fala lâmpada para os meus pés e luz para o mundo, é isso, você está caminhando, você está protegido, né? Você está sabendo para onde você está indo nesse seu caminho, está sendo iluminado apesar das nossas sombras e escuridões que nós temos no nosso ser. E a alegria de viver, né? Em tudo dai-vos graças. Então acho que essa gratidão nos faz ter momentos de alegria também. E é assim que eu desejo que vocês tenham uma ótima semana, que a gente possa desfrutar, né, desse contato com o Mestre Jesus em nosso dia de hoje, durante a nossa semana, introduzindo essas mensagens dentro de nós, vendo Ele, né, como o nosso irmão realmente, tentando manter contato, uma conexão. A gente fica tão conectado o tempo todo se a internet está funcionando ou não. E se a gente pudesse, né, de repente pegar uma proposta, como eu falei, pegar o livro, né, alguma passagem da Bíblia, a gente poder meditar na Bíblia de novo, né, trazendo a necessidade da gente conhecer a palavra do Senhor, porque ela é a base, é a fundação para estruturar a nossa mente, né? Então, é o Espiritismo à luz do Evangelho, né? Então, o Evangelho explicado à luz do Espiritismo. Então, tentar olhar mesmo, sabe, tentar compreender o que está passando dentro dos nossos corações, dentro do seu coração, e tentar compreender as minhas necessidades, mas a palavra do Cristo está no Evangelho, né? E sem isso nós não teremos a luz, nós não teremos lâmpadas nos nossos pés, né? Nós precisamos buscar a nossa própria salvação. Jesus vai nos redimir, mas a salvação, quem nos salva somos nós mesmos. É uma escolha que nós estamos fazendo hoje, então eu espero e peço a Deus que cada um de nós possa fazer a nossa escolha por nós, pela nossa saúde mental, né? Se estivermos abalados, perturbados, a gente vai adoecer fisicamente também. Então, que a gente possa se curar, aceitar a proposta de hoje de começar o início de um tratamento espiritual e que a gente possa ter uma vida mais saudável, né? Uma vida de começar a contrair nosso amor próprio também, tá bom? Agradeço a todos vocês e uma ótima semana e até o nosso próximo estudo. Muito obrigada.